Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Bendito seja Deus que nos reúne mais uma vez em seu infinito amor, né? Nos envolve no seu amor aqui no programa O Amor Vencerá. Deus abençoe você de longe, de perto, você que já está unido a nós para rezarmos juntos nesta manhã ou na madrugada. Você que vai assistir a reprise, rezo por você com todo carinho. Sei que você está precisando de oração, né? Pois nós estamos aqui para interceder, porque este programa é um programa de intercessão. Bem-vindo, Deus abençoe. Abençoe também a nossa equipe que está aqui, nossos câmeras, né? Hoje não teve lanchinho antes, né, Celso? Deus abençoe, né, o trabalho de cada um, nossa produção, direção, o áudio, né? Reze por nós, né? Toda uma equipe que faz acontecer esse programa. Eu não estou sozinha, porque na Canção Nova ninguém é bom sozinho, já dizia nosso pai fundador. Mas também aqui comigo uma equipe maravilhosa. Tem o João que está tocando aqui, cobrindo as férias do sapo. Olha que lindo que ele é, gente. Que menino lindo, né? Deus abençoe, viu, João? Deus abençoe muito. Flavinho, mais uma vez, bem-vindo. Feliz de estar aqui com você, com o João. Conhecer agora, é filho do Dr. Roberto, Isso, guitarrista do Rodrigo. Amor, Rodrigo, né? Guitarrista do Ministério Amor e Adoração. Isso, né? isso Maravilha. mesmo. Feliz de estar aqui com você, com toda a família Canção Nova. Também Padre Joaquim, sua bênção, Padre. Que alegria, viu, tê-lo aqui. Deus abençoe, Rogerinha. É sempre uma graça estar no Amor Vencerá. Eu tenho repetido tantas vezes que é um grupo de oração que alcança uma multidão. Eu lembro que ao início da minha conversão, eu descobri todos os grupos de oração da cidade. Eu ia de segunda a sexta aos grupos de oração. Não falhava uma noite, né? Saía do trabalho correndo ali ao grupo de oração, porque essa sede de rezar era muito grande. E hoje estar no Amor Vencerá rememora, né? Traz de novo o saciar dessa sede. Muito bem, Padre, bem-vindo, viu? Hoje eu quero também agradecer nosso projeto da M Almas, a família Canção Nova, porque nós chegamos aos 47%, graças a Deus, né, Padre? A família está reagindo, né? Louvado seja Deus e Louvado rumo aos seja 100% na evangelização, neste engajamento, né, que cada um Isso contribui aí mesmo. com a Canção Eu até Nova. quero trazer para você aqui. Fechou aqui o celular, né? Um testemunho que eu recebi essa semana da Márcia. Olha que bonito, gente. Boa tarde, Rogerinha. Ela mandou e-mail para mim. Primeiro quero dizer que amo-te com o amor fraterno de Jesus. Que gostoso ouvir isso, né, Padre? E sempre que você faz suas pregações e orações, o Senhor te usa com muita unção. E foi assim que aconteceu comigo. Sou uma cirurgião dentista, fui aprovada em um concurso público e depois de muita luta e estudos, porém minha vaga foi ocupada por outro candidato e minha colocação foi alterada. Mas continuei orando e entregando ao Senhor, confiando. Às vezes confesso que fiquei meio desanimada. Foram 8 meses assim. E eu sempre acompanhando o programa O Amor Vencerá. Até que no dia 25 de agosto de 2025, através da sua boca, Jesus declarou que uma pessoa que estava apresentando uma lista enorme de classificação e que o seu nome estava na lista, mas não tinha sido convocado. Mas que para Jesus nada era impossível. E mesmo que houvessem 10 pessoas na sua frente, se fosse de Deus, ele realizaria o impossível. E foi isso que aconteceu. No dia 1º de outubro, rezando com Nossa Senhora, a vitória chegou. Recebi um e-mail e me haviam me colocado, pois os 6 candidatos não compareceram à posse. Só posso dizer que Jesus é o Deus dos milagres, tão misericordioso que não podemos mensurar. Olha que bonito. Ela estava rezando conosco aqui no programa, né? E realmente a palavra de ciência era essa. Mesmo que tenham 10 pessoas à sua frente, você será chamado. E ela tomou posse da graça e a graça aconteceu na sua vida. Então, olha só, família Canção Nova, toda a nossa programação ajuda tantas pessoas a rezarem. Eu estive em Curitiba esse final de semana, encontrei com outro milagre lá,
uma senhora que estava se recuperando de uma cirurgia muito dolorosa, sua cirurgia estava vazando, enfim, uma infecção terrível. E ela disse para mim que estava rezando no Amor Vencerá e Deus também tocou no coração dela e também a curou fisicamente, tanto que ela estava lá no retiro. Uma semana atrás ela não conseguia nem levantar da cama. Louvado seja Deus, né? Por tantas graças e tantos milagres. E por isso, né? 47% nossa campanha. A Canção Nova faz diferença na vida de muita gente. Você quer ajudar essa obra? Então faça agora mesmo um Pix por doação, @cançãonova.com. Mas nós estamos também numa grande ação muito bonita até o final do ano, para você que quer ajudar no seu Algo a Mais também, a Canção Nova, e quer investir na sua família, porque é um investimento. Olha só, padre, os brindes que as pessoas vão receber quando elas fazem a doação do Algo a Mais, né? O R$20 nos meses, nesses últimos meses do ano. O livro Famílias Curadas pelo Amor. O livro Como Lutar pela Sua Família, De Nazaré para o Meu Lar, e o livro e também a Capela da Sagrada Família, um investimento na família. Então, uma catequese familiar neste final de ano, e a Canção Nova promovendo esta ação para atingir quem? A sua família. Então, se você quiser ajudar e receber e entrar conosco nessa ação, entra lá no nosso site clube.cançãonova.com. Mesmo você que não é sócio, você tem uma maneira de ajudar e também receber todo esse material de evangelização. Entra lá, clube.cançãonova.com. A Canção Nova sempre investindo na evangelização da família. Amém. Eu tive a graça de participar desta campanha no Juntos Somos Mais. Ali vai haver um momento de oração com os sacerdotes da Palavra de Deus, e eu fui num desses momentos. É uma graça rezar pelas famílias. A família é o santuário da vida. E a Canção Nova, ela é uma família, né? A família Canção Nova. Este momento de graça de rezar pelas famílias é maravilhoso. Eu quero aproveitar, Rogerinho, para fazer um convite aqui. Os missionários da Canção Nova, indo às missões, sempre levam ali o carisma Canção Nova, a graça de Deus. A Rogerinha trouxe aqui o testemunho do Amor Vencerá. E eu quero dar um testemunho de um homem que viveu uma experiência de Deus muito forte no retiro que eu estou acompanhando lá em Cuiabá, que é um retiro que chama Homens de Honra. Esse homem, ele policial militar, ele envolveu-se em um problema de adultério grave. A sua esposa estava irredutível. As crianças estavam ali afastadas do pai, e ele, sem fé, tendo acesso a armas, ele decidiu tirar a própria vida. E um amigo insistiu muito para ele ir nesse retiro. Indo ao retiro, ele viu uma experiência de Deus tão bonita, tão forte, no batismo no Espírito Santo, no momento de oração, que ao outro dia ele foi testemunhar dizendo: eu não vou mais tirar minha vida. Aconselhou os homens a não fazerem o que ele fez do adultério, de afastar-se da família. E alguém gravou o testemunho dele ali no momento e enviou para a esposa. E claro que a esposa não queria o divórcio, ela estava decepcionada, magoada. E ao ver o testemunho do seu esposo desejando a graça, desejando mudar, ela foi ao retiro no outro dia. Olha, e colocamos ele ali de costa, Rogerinho, e conversando com ele, envolvendo ele ali. A esposa entra por trás com os filhos. E quando esse homem, que forte, hein? Quando esse homem se voltou para a esposa com os filhos, se lançou nos pés dele chorando. E este homem testemunha hoje, né? Ele vai lá no retiro servir, diz: padre, eu estou na luta, já trouxe outros homens lá do quartel dele para servirem, para estar no retiro. Uma grande bênção. E agora, o final de semana de 25, deixa eu pegar a data aqui certinho, 24, 25 e 26, eu vou estar lá em Mato Grosso, lá em Cuiabá, nesse retiro Homens de Honra da comunidade Encheivos. Se você deseja participar, vá lá, é uma grande bênção. Que bênção, Um padre. outro convite é para o Cerco de Jericó, que vai acontecer em São Lourenço, no dia 3 de novembro. É o padre Cleiton, que teve tantas vezes aqui no Amor Vencerá, que está promovendo. Eu estarei lá no dia 4 de novembro. Dia 3 inicia, dia 4 eu estarei lá. Te convido. É o momento da graça de Deus para viver essas experiências, e é muito bom
clamar a graça de Deus e estar com você nesses momentos. Amém, Padre, graças a Deus. Nosso material de evangelização hoje tem novidade aqui, né? O Diário Bíblico, em 3 versões diferentes, ó, Pai das Misericórdias, tem também Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora de Fátima, e também na versão da medalha de São Bento, né? A cruz sagrada, seja minha luz. Isso mesmo, você que quer começar o seu diário, olha, tem aqui as páginas, tem a leitura, o evangelho. Gente, isso é material maravilhoso, viu? Para quem gosta de fazer o estudo do evangelho do dia, gente, isso aqui é uma bênção, né? Então, adquira o seu pelo loja.canção9.com e o livro Mulheres Empoderadas do Espírito. Estarei em Caruaru neste final de semana pregando para as mulheres. Mulheres empoderadas, sim, não é, Padre? Mas do Espírito Santo, né? Isso mesmo. Então, combatendo essa realidade aí de mulheres contra homens, né? Que está, infelizmente, atingindo tantas famílias. Esse poder do Espírito Santo não divide, mas une cada um no seu lugar, na sua graça, conforme Deus planejou para cada família. Então, é imprescindível clamar o Espírito Santo, e a Rogerinha, com esse trabalho aí, tem proporcionado isso a tantas famílias. Graças a Deus. Hoje eu quero rezar, Padre, pelos professores, porque é dia de Santa Teresa d'Ávila, né? Pedindo a intercessão de Santa Teresa por todos aqueles que trabalham na área da educação. Meu filho trabalha, né, da aula, é professor, meus irmãos, enfim, a família também tem professores. Quero também colocar aqui o Instituto Canção Nova, os professores do nosso instituto. Você que é professor, professora, hoje eu quero rezar também por você aqui no Amor Vencerá. E tantas pessoas que deixam as suas intenções ali nas nossas redes sociais, pela nossa Canção Nova, não é, Padre? Tantas pessoas também que amam essa obra, reze por ela também. E é bonito ligar essa data do Dia dos Professores com Santa Teresa d'Ávila, porque ela é doutora da igreja. Isso. E o que é uma doutora? É um santo, uma pessoa que conseguiu adentrar a verdade de Deus e traduzir isso em escritos, em ensinos, de tal forma que o seu legado, o seu ensino foi tão poderoso, tão marcante para a igreja, que a igreja atesta ela como doutor. Um grande professor catedrático é um doutor, não é? Isso então, mesmo. Santa Teresa d'Ávila hoje interceda por cada professor que tem esse intuito, né, de levar a verdade num tempo tão difícil, que seja a intercessão de Santa Teresa d'Ávila conduzir na sabedoria do Espírito Amém. Santo. Flavinho, quer colocar também alguma intenção, meu irmão? Quero colocar 2 pessoas. Primeira, muito conhecido de todos nós no meio católico, Marcelo Duarte, tecladista do Anjo de Resgate. Estou trazendo agora porque ele tornou público uma luta contra o câncer. Foi operado segunda-feira, um câncer no pulmão, que já tinha atingido a glândula suprarrenal e o cérebro. Ele fez uma cirurgia na segunda-feira. Graças a Deus a cirurgia foi muito bem sucedida e ele está agora nesse processo de tratamento, e todos nós estamos nos unindo. Quem se lembra, o Marcelo, ele é tecladista e vocalista da banda Anjo de Resgate, né? São os 3 ali, ele é o que toca teclado. E também um baixista que passou por aqui, né, muito conhecido dos músicos aqui em Cachoeira Paulista, o Hamilton, né? Ele também está na luta, enfrentando esse câncer, a gente está junto, rezando por ele sabe disso, ele e a Arlete. Está fazendo sessões de radioterapia, graças a Deus também está tendo uma evolução muito boa, mas eu quero trazer esses 2 músicos católicos, irmãos, homens de Deus, para que você também, família Canção Nova, se une a nós em oração, e por todos aqueles que hoje também estão enfrentando um câncer, né, ou em tratamento, ou foram diagnosticados há poucos dias atrás. A gente sabe que um diagnóstico como esse realmente impacta, né? Tira o chão debaixo do pé. Mas nessa hora que a gente começa a caminhar em fé. Então, conte com as nossas orações e a nossa intercessão também. Amém. Vamos rezar por todas essas intenções, vamos acolher a palavra de Deus, vamos rezar com ela, vamos cantar, vamos, né, entrar em clima de intercessão. A partir de agora, nós estamos em plena intercessão aqui no Amor Vencerá. Quero aproveitar o que o Flavinho trouxe de louvar a Deus também pela recuperação ainda que está em andamento do Eto, que voltou domingo aqui para Cachoeira Paulista, fez um tratamento em São Paulo, está em plena recuperação. Graças a Deus. E agradeço a Deus pelo retorno. Coloco também o filho do Fábio e da Juliana, né, que está num processo de operação ontem, está em recuperação. O Lucas, né? Vamos rezar por todos. Vamos rezar. Quero convidar você que está aqui no Rincão, especialmente, a ficar em pé agora,
Você que está em casa, não sei como você está, aonde você está, ou em casa, ou no trabalho, se você pode também nesse momentinho, pelo menos pare um pouquinho. Vamos clamar juntos o Espírito Santo, pois Ele é a luz que ilumina a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, para nós recebermos a palavra de Deus. Que o Espírito Santo destape os nossos ouvidos, pois a mesma palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então nós clamamos, vem Espírito Santo, vá levantando os seus braços e clame, vem Espírito Santo. Eu quero estar unido a Deus, diga assim, eu quero estar unido a Deus. Vem, por isso eu Espírito preciso Santo. de Ti, Espírito Santo. Eu Vem, quero Espírito permanecer em Santo. Deus. Então vem Espírito Santo, Vem, porque Espírito sozinho nós Santo. não podemos, sozinhos nós não queremos. Vem Espírito Vem, Santo de Espírito Deus. Santo E levante de mais Deus. alto o seu braço agora e vamos clamar juntos, cantando e pedindo, vem Espírito. Vem Espírito, oh, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Clama mais uma vez, vem Espírito, vem Espírito, oh, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E agora diga, eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, proclame. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E por isso nós clamamos, vem, vem Espírito, vem Espírito, oh, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Então ore no Espírito agora. Assim nós nos unimos a Deus e Deus se une a nós nessa oração que o próprio Espírito produz em nosso coração. Vem Espírito Santo de Deus, nós necessitamos de Ti. Para permanecermos unidos a Deus, necessitamos de Ti, Espírito, pois Tu és o vínculo do amor. Vem, Espírito Santo, derrama os dons, os carismas sobre nós. Vem, Espírito Santo, iluminar agora a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso intelecto, para que possamos compreender a palavra de Deus. Mas também, Espírito Santo, prepara o nosso coração como terra boa para receber essa semeadura, dessa semente de vida que é a palavra de Deus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, mergulhando nosso coração na Tua presença. Vem Espírito Santo, renova-nos e abre-nos a graça que Deus quer derramar sobre nós nesse dia. Vem Espírito Santo de Deus, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje que vai impulsionar a nossa oração está em João, capítulo 15, versículo do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, Ele corta, e todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, em minhas palavras, permanecereis em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Você já pode dizer: Senhor, eu quero permanecer em vós. Eu quero estar enraizada em vós. Eu quero estar grudada em vós, enxertada em vós. Eu quero permanecer na vossa graça. Porque ai de nós, se nós nos desligamos de Deus. Ai de nós, ai de mim, Rogéria, se eu não procuro permanecer em Deus, se eu não busco o Senhor todos os dias, se eu não estou diante de Deus, eu vou secar, eu vou murchar, eu vou ser uma mulher vazia, eu vou inventar, eu vou fazer um teatro aqui, a graça não vai acontecer. Eu preciso estar enraizada em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana aconteceu um fato bem interessante, aqui pertinho de nós, na nossa sede, sabe, Flavinho? Tem uma capelinha, você já deve ter ido lá várias vezes, e por causa de uma ventania, né? A ventania que aconteceu aqui segunda-feira, um grande tronco que já estava seco de uma árvore caiu sobre essa capela, rachou as paredes, quebrou o telhado, tanto que a capela teve que ser fechada, né? Para reforma. Fez um estrago. Tal é o estrago que faz um ramo seco, né? Um ramo seco, ele cai com qualquer ventania. Se você é um ramo seco, se você está seco, se você não permanece em Deus, por dentro, né, tá podre. E qualquer ventania derruba, assim como esse tronco dessa árvore. Não era qualquer tronco, não. Para quebrar e rachar a parede e para quebrar telhado, era um tronco bem grande. Mas ele estava seco. E ele estava fraco. E por isso, estando fraco, estando seco, não estava bebendo, né, da seiva daquela árvore, ele caiu. E quando ele caiu, ele fez estrago. É assim a nossa vida. Quando a gente seca, quando a gente desgruda de Deus, quando a gente não permanece em Deus, quando a gente não se alimenta de Deus, quando nós não procuramos a face de Deus todos os dias e bebemos da sua graça, a gente seca e a gente tomba, né? A gente tomba, a gente cai. Dizes para o Senhor: Senhor, eu não quero tombar, não. Não quero cair, não, Senhor. Eu quero permanecer em vós. A palavra é bem clara, não é, Padre? Se vós permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Amém. Nós temos esta permanência em Deus para nós católicos de maneira muito clara. A Rogerinha trouxe aqui esse galho, esse tronco que, caindo, atingiu ali a capela, quebrou o telhado, rachou paredes. E como é feio o tombo de um católico, de um cristão. É mesmo. Pior ainda, né? Eu vou trazer a brasa agora para a minha cabeça. Quando é um sacerdote. Tem um santo padre da igreja que, falando das quedas dos sacerdotes, ele diz isso, né? Mais barulho faz uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Mas ao passo que nós devemos despertar para não secar, para não apodrecer, para não cair, também glorificar a Deus por essa floresta que está crescendo. Existe na igreja esta grande multidão que mantém-se, permanece na presença de Deus. E para nós católicos é o quê? A vida de oração, os sacramentos. A Rogerinha trazia aqui
eu preciso permanecer para estar com vocês em oração, eu preciso permanecer, senão é um teatro, senão é uma representação. Nós precisamos permanecer, e como comunidade Canção Nova, qual é a nossa permanência? 5 pedrinhas, a vida de oração, a vida sacramental. Meu filho, você pode, olha o milagre que Jesus pode fazer, você pode ser um galho podre a ponto de cair e causar estragos. Se você hoje rezar, buscar os sacramentos, se arrepender dos seus pecados, você vai se tornar uma frondosa árvore. Vai ser revigorado, né? Me lembro agora daquele momento em que Santa Rita de Cássia é instigada pela superiora a regar uma parreira, uma videira seca, que estava seca, podre. E por conta da obediência de Santa Rita de Cássia, ali nasceu uma parreira tão frondosa, tão bonita, que até hoje é visitada lá em Cássia. Isso. Coisa linda. Então é esta graça que Deus tem a realizar na sua vida, meu filho. Minha filha, ainda há tempo. Procure a oração, entregue-se a Deus agora e confirme esta graça nos confessionários. Volte ao poder de Cristo. Vamos fazer isso então, padre? Vamos rezar? Convido você que está aqui a ficar em pé, já colocar o seu em oração, né? Estenda suas mãos a Deus, ao céu, seu gesto de oração, ou coloca a mão no coração e vá pedindo já a Jesus nesse momento: Senhor, eu quero permanecer em vós, eu quero estar em vós, eu quero, Senhor Jesus, ser renovada por vós. Mesmo você que está se sentindo nessa manhã seco, sem vida, sem ânimo, até mesmo sem inspiração, você que se distanciou de Deus nesses últimos tempos, tombou, secou, se sente hoje um lixo, Deus quer renovar você. Vamos colocar o nosso coração em Deus. Diga ao Senhor: eu me abandono, eu me entrego de volta, vem me revigorar. Eu não quero ser um tronco seco, Senhor, eu quero ser cultivada por vós. Se precisar hoje, Jesus, me poda, me corta. Ele disse na palavra, né? Vós já estáis limpos. Se precisar, Senhor, me limpa ainda mais. Ele diz: eu vou limpar-vos ainda mais para que produzeis ainda mais fruto. Então me limpa, Senhor. Corta, poda aquilo que tira o Senhor de dentro de mim. Vem trabalhar dentro do meu coração. Eu não quero ser um ramo desligado de vós. Eu não quero ser um ramo seco, um tronco seco. Eu quero, Jesus, hoje ser revigorada pelo Teu Espírito. Molha essa terra, água, esse galho seco, molha esse galho seco que eu sou. Vem me revigorar, Senhor. Vá soltando a sua voz no Espírito, porque o Espírito tem essa graça, esse poder de revigorar você no dia de hoje. Kiriricanta Vem ao meu coração um filho que está agora acompanhando esse momento de oração pela rádio. Você acidentalmente, inesperadamente, está agora acompanhando por este meio de comunicação que é a rádio, este momento de oração. E você já percebia esse galho podre, seco, que estava até no chão. Mas Deus tem o poder de te revigorar, meu filho. Tome posse agora desta palavra. Deus está revigorando este galho seco e podre, para que ele, revigorado e voltado para Deus, ligado à videira, seja frutuoso, tenha força espiritual, renove-se. Lembre agora do tempo em que você servia a Deus na igreja, como coroinha, como acólito do sacerdote. Revigora em teu coração o desejo de retorno. Padre Jonas escreveu para nós Canção Nova e pediu que nós passássemos isso a todo o povo. Retomada 1, 2, 3, 4, não importa quantas vezes, retome, meu filho, tome posse. Deus está revigorando a tua caminhada. Rogerinho nos dizia no início do programa que esse é um programa de intercessão. Então levante os seus braços agora, clame a Deus. Clame a Deus, mas agora não peça por você. Confie que outros estão clamando por você agora. A partir de nós que estamos aqui conduzindo essa oração, nós oramos por você, nós clamamos por você. Agora clame por outros,
Nós clamamos pela nossa nação, nós clamamos pelo mundo, nós clamamos por aqueles que hoje são galhos secos. Quem sabe eu e você somos esses troncos secos. E eu creio que muitos intercedem por mim, e eu também intercedo agora por eles. E nessa grande intercessão, o Senhor nos faz essa promessa no versículo 7 desse capítulo 15 de São João: se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, pedi o que quiserdes, e vos será feito. O que nós queremos, Senhor, é permanecer em Ti. Levante os seus braços e diga: isso é o que eu quero, Senhor. Nessa oração no Espírito, peça ao Espírito que confirme em você esse desejo, que confirme nos nossos corações o desejo de permanecer em Deus, de permanecermos na vontade de Deus. E isso só é possível pela força e pelo poder do Espírito. Não é força humana, não é persuasão humana, não é pelo intelecto, é poder de Deus, é força do alto. Então vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Meu filho, você ainda não acredita que é com você. Você está dentro dessa carreta, dirigindo essa carreta, e o rádio está transmitindo aos seus ouvidos, mas ao seu coração esta oração. Toma posse, Deus está te revigorando. Jesus me mostra pessoas que estão vivendo sentimentos profundos de frustração, até mesmo na sua área vocacional, profissional. Você acha que não consegue dar mais nada naquilo que você realiza. Seja você um religioso, seja você um cirurgião, um dentista, um maquinista, um motorista. Você parece que não tem ânimo e nem força mais, nem para trabalhar. Está faltando a você a inspiração, a graça. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei no Senhor e o Senhor te dará força. Você vai ver que você vai conseguir ainda render muito para o reino dos céus. Você ainda vai conseguir render muito na sua profissão. A imagem era de alguém que cavava a terra, mas que cavava fundo até alcançar a raiz, e essa raiz era adubada, readubada, reenxertada. Ela era molhada, ela era trabalhada naquele momento. E é isso que Deus está fazendo nesta oração. É possível a sua ressurreição. É possível, galho seco que você é, que eu sou, ser revigorada pelo Espírito. É possível sim recomeçar, dar mais uma chance nesse casamento. É possível dar mais uma chance na sua profissão. É possível dar mais uma chance na sua vocação. É só você permanecer em Deus e Ele vai permanecer em você. Ele vai revigorar a sua vida. Vem, vem, Espírito Santo de Deus sobre nós. Te pedimos. Nós somos galhos secos que precisamos ser trabalhados, limpos, enxertados novamente ao coração de Deus. Vem, Espírito Santo, e rega esse revigoramento que precisamos viver. Vem sobre nós. Santa Faustina afirma no seu diário uma palavra que Jesus revela a ela. Jesus diz assim: eu persigo as almas dos pecadores em todos os seus caminhos com a minha misericórdia. Eu persigo as almas dos pecadores com a minha misericórdia em todos os seus caminhos. Tome posse. Amém. Deus está te perseguindo com a sua misericórdia. E eu quero te dar uma palavra de ordem como sacerdote. Santa Rita de Cássia, ao regar aquela parreira podre e seca, pela obediência brotou uma videira frondosa. Eu quero te dar uma ordem como sacerdote. Seja obediente. Vá ao confessionário, meus filhos. Vá ao confessionário, porque Deus vai regar, vai trazer de volta este ramo podre, porque Ele tem o poder. Ele está te perseguindo com a sua misericórdia. Não resista. Em nome de Jesus Cristo, vá aos confessionários o quanto antes. E eu quero confirmar isso que o Padre está trazendo, porque realmente era esse sentimento que Deus me dava. Jesus.
Ele estava dando a chance a um galho seco. Jesus. Mas um galho bem seco, Não viu? desperdiçaremos Era alguém que estava essa revoltado chance, Senhor. contra Deus. Não Era alguém que estava desperdiçaremos. desistindo de ser de Deus, de trabalhar para Deus. Padre, eu sentia que Jesus estava pescando de volta peixes Amém. grandes, né? Pessoas que já foram muito usadas pelo Senhor e que realmente secaram, realmente desanimaram, realmente se sentem vazias. Jesus está visitando você e a imagem era de uma transfusão de sangue. Amém. Sabe quando a Senhor. pessoa está, né, num certo estado que somente uma transfusão de sangue pode fazer com que ela se sinta revigorada, pois Deus, neste momento, está fazendo uma transfusão de sangue em muitos galhos que estavam tentando se desvincular da videira que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, mais uma vez, erga seus braços, vamos cantar. Vem Espírito, vem sobre nós, porque sozinho realmente eu vou secar. Eu vou tombar, Espírito Santo. Vamos cantar mais uma vez. Vem Espírito, oh, Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Toma posse. Vem Espírito, vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, proclama com fé. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E eu trago também mais uma confirmação dessa moção que o Senhor colocava no coração do padre e confirmado pela Rogerinha. Enquanto a gente orava, o Senhor me dava a imagem de uma pessoa peneirando grãos. E quando isso acontece é para tirar a sujeira e o grão ficar na peneira. Mas uma mão ia apertando o grão também na peneira e aquele grão ia sendo como que destruído, ia passando por aqueles vãos da peneira, o grão e a sujeira ia embora junto. E ao mesmo tempo o Senhor me fazia recordar aquele momento em que ele diz a Pedro: Pedro, o demônio quis te joirar, mas eu intercedi por ti. Amém. É exatamente isso que o Senhor está fazendo conosco desde o início do programa e dessa oração. O Senhor está nos resgatando. Ele está fazendo, Ele está infundindo em nós essa seiva da vida que é o Espírito Santo. E não tenha medo, porque você não vai retomar a sua vida sozinho. Assim como o testemunho que o Padre nos trouxe. Você não está sozinha, você não está sozinho. Deus está com você. A força do alto está sendo derramada sobre você. Então cante de novo agora, levanta bem alto o seu braço e proclama isso: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Então vem, vem Espírito Santo. Vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vinha ao rezarmos aqui um testemunho que eu vivi nos confessionários. Um dia eu estava no confessionário, uma terça-feira tranquila. Chega um senhor e ele entra no confessionário e diz assim: eu não gosto de padre, eu não gosto da igreja católica. Eu disse: meu Deus, que loucura. Mas meu filho, o que você veio fazer aqui? E ele me disse: padre, eu vivi por muito tempo fora da igreja católica, em igrejas que me ensinaram a rechaçar os padres e rechaçar a fé católica.
Mas a minha avó me pediu no leito de morte que eu rezasse o Santo Terço todos os dias. Olha. E um dia, rezando o terço, padre, Deus falou ao meu coração: o padre é mais importante que um anjo. O padre é mais que um anjo. Eu joguei no Google, pesquisei lá e vi um santo dizendo que o padre era mais importante que um anjo porque pode perdoar os pecados. Sim. E aquela palavra falou tanto ao meu coração, padre, que eu vim aqui hoje me confessar na Canção Nova. E aquele homem fez uma confissão tão bonita, tão poderosa, que lindo. de horas, e saiu dali revigorado. Bendito Então eu seja quero Deus. te dar esse testemunho para que você revigore hoje a sua fé por meio desse sacramento tão Padre, poderoso. Na confissão, somos reenxertados, né? Na igreja. Nós podemos comungar, nós podemos voltar aos sacramentos, uma vida sacramental. Somos reenxertados. É a maior graça, o maior tesouro da Igreja Católica é a confissão. É o retorno à graça. Talvez hoje Deus esteja falando com você, eu acho que Ele está, né? Para você que quer ser reenxertado, para você que quer voltar, e quer voltar também a produzir muitos frutos para Deus, que quer ter ânimo de novo, né? Está se sentindo fraco, abatido, porque está faltando ser reenxertado na sua igreja, reenxertado pela comunhão, pela Eucaristia que você pode receber. Senhor, Jesus me dava também imagem, Flavinho, de uma árvore que estava cercada por muitas ervas daninhas. E essas ervas daninhas estavam sufocando a raiz dessa árvore e estava também minando os galhos. Eu sinto que o Senhor também nesta oração está fazendo uma libertação em cada um de nós. Ele está tirando do nosso derredor assim, coisas que estavam sufocando a nossa fé e que estavam nos tirando de Deus. Por isso nós continuamos em oração aqui, rezando, pedindo ao Senhor Jesus: liberta-me, Jesus, daquilo que está sufocando a minha vida, está minando a minha fé, está tirando a minha força, está me afastando de vós, Jesus. Mostra-me aquilo que está me afastando de vós, está fazendo com que eu vá morrendo pouco a pouco. Vem me libertar, Senhor. Continue orando no Espírito. Levanta seus braços mais uma vez. Liberta-nos, Senhor, daquilo que está sufocando a nossa fé. Está fazendo a gente desanimar, a gente apodrecer e até mesmo a tombar, a cair. Vem, Senhor Jesus, mostra-nos. Kiriri canta balaria la marie. Kiriri canta malabalarie. Vem limpar, Senhor, essa eira que é o nosso coração. Tira, Senhor, toda a impureza. Coloca em nós já, Senhor, esse sentimento de contrição, de arrependimento. Dá-nos a graça, Senhor, que concedestes a Davi, que se expressou no Salmo 50, pedindo um coração aquebrantado, Senhor, um coração arrependido. Diga: Senhor, eu quero esse coração. Eu quero esse coração arrependido, por isso derrama sobre mim o Teu Espírito, Senhor, pois é o Teu Espírito quem me convence do meu pecado. É o Teu Espírito, Senhor, também quem me dá essa graça do arrependimento, do desejo de voltar a Ti, Senhor, do desejo de voltar à Tua vontade, de retomar o Teu querer na minha vida, Senhor. Dá-nos hoje um coração aquebrantado, um coração arrependido, Senhor. Dá-nos o desejo de voltarmos ao Teu querer, à Tua vontade, porque sozinhos nós não podemos, sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Sozinhos nós só conseguimos dar o próximo passo em direção ao pecado. Por isso nós pedimos: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e revela-nos a misericórdia do Pai, revela-nos a misericórdia de Deus, revela-nos o amor que é Jesus, revela-nos, Espírito Santo, essa presença poderosa que vem ao nosso encontro, um Deus único e poderoso, soberano, e que está no meio de nós. Vamos aplaudir o nosso Deus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queres ser enxertado novamente?
quer se unir a Cristo, Ele está aqui. Estenda sua mão a Ele e expresse o seu desejo de ser novamente enxertado no coração de Jesus. Você pode olhar para Jesus e dizer: ah, Senhor, sem Ti eu não sou nada. Sem Ti eu não vou longe, Jesus. Sem Ti eu apodreço. Sem Ti eu tombo, Jesus. Sem Ti, Jesus, eu não cresço, eu não produzo frutos, eu não vou a lugar algum, Jesus. Por isso hoje eu expresso o meu desejo, me enxerta de volta no Teu coração. Diz isso a Jesus, me enxerta de volta ao vosso coração, Jesus. Eu quero estar intimamente unido a vós, Senhor, porque sem Ti eu nada sou e nada consigo fazer. Eu me uno a Ti novamente, Jesus. Seja bem-vindo à minha vida. Seja bem-vindo à minha história, ao meu dia. Você pode dizer isso se você não está aqui e acompanhando, às vezes no seu trabalho, dirigindo. Diga a Jesus: seja bem-vindo ao meu dia, Jesus. Por estar de volta na minha vida. Obrigada, Senhor Você Jesus. que há muito tempo não ia à presença de Jesus Cristo, e por meio do Amor Vencerá, Deus está te dando essa graça. Óbvio, é pela televisão, é pelo meio de comunicação, não é presencialmente, mas a força deste meio de comunicação está te alcançando, meu filho, porque como o Papa Paulo VI escreveu no Evangelho Nunciandi, que é o documento fundante desta missão que o bispo de Lorena deu ao padre Jonas de fundar a Canção Nova, lá afirma que os meios de comunicação são um púlpito que alcança o infinito, que vai a lugares insondáveis, e que a igreja seria culpada de não usar esses meios. Então, meus filhos, Deus está te alcançando por esses meios, mas o meio é um meio, ele não é o fim. E o fim ao qual Jesus está te convidando é estar na presença dEle, é ir adorá-lo, é se confessar para comungá-lo. Não existe um Deus tão próximo que more dentro de seus filhos, não existe. Somente Jesus Cristo, somente o Deus que cremos como católicos, em corpo, sangue, alma e divindade, é adorado e pode ser comungado, ou seja, recebido dentro de nós. E para tal, o que a igreja te pede, meu santo, minha santa, meu filho, minha filha, é uma vida de arrependimento, de confissões sinceras. Vá pedindo a Jesus essa graça. Não é só pelo meio de comunicação, mas esse meio vai te levar ao fim, que é estar unido a Cristo eucarístico por todos os dias da sua vida, até o último dia da sua vida, entregar tudo por Jesus eucarístico. Solte a sua voz, vá orando no Espírito, erga seus braços, como se estivesse lançando em Jesus, querendo ser abraçado por Jesus, envolvido com a sua presença, acolhido pelo coração misericordioso de Jesus. Solte a sua voz, ora, se abandona. Quando nós permanecemos em Deus, nós vamos poder pedir o que quisermos, diz a palavra de hoje, de João capítulo 15. Se permanecerdes em mim, pedi o que quiserdes e vos será feito. Então, permaneçamos no Senhor, nos abandonemos em Deus, nos lancemos no coração de Deus, repousemos no coração de Jesus. Deixemos-nos abraçar por Ele, porque envolvidos nele, da sua presença, Ele fará maravilhas em nós. Jesus, eu me lanço, eu me abandono, eu te quero, Jesus. Tu és o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador. Permanece aqui em mim, Jesus. Mora em mim, Jesus. Mora em mim, Jesus. E
Você que é um tronco seco por conta do adultério. É muito clara a palavra de Deus. Você está seco e apodrecendo por causa deste adultério. E você se acha incapaz de romper com este adultério por causa da sua educação. Desde criança você ouviu dos seus homens de sua família que um homem não poderia ser fiel à sua esposa, que ele precisaria ter outros relacionamentos. Isso foi te envenenando, foi te convencendo da mentira de que não é possível viver a fidelidade matrimonial. E por conta da sua posição financeira, você tem muitos recursos, muito dinheiro, as realidades de traição se ofertam, te seduzem e te impulsionam ao pecado. Eu quero profetizar, meu filho, tome posse, Jesus está te libertando. E não serás mais adúltero, não serás mais adúltero. Jesus tem o poder de tornar esse galho podre e seco num galho frondoso. Testemunharás para tantos esta conversão. Serás um homem que vai anunciar a outros que é possível viver a castidade matrimonial, a fidelidade ao casamento. Toma posse, tua esposa é uma videira fecunda. Quando tu estás em adultério, teu coração dói, porque você sabe que a sua esposa não merece. Ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, um testemunho de vida. Deus está te libertando, meu filho. Toma posse. De uma pessoa que estava profundamente abatida e que nesta oração Jesus está levantando você. É como se Ele estivesse realmente, como o Senhor já nos mostrava, injetando vida, sangue, injetando vitalidade em você. Jesus também libertava pessoas de um espírito de confusão na fé muito forte. Você esfriou na fé, porque você estava confuso. O demônio tem instigado os seus pensamentos. Jesus te liberta nesta adoração. Alguém que dizia: eu acho que eu nunca vou levantar mais dessa cama, eu não tenho forças físicas. Jesus está visitando uma senhora. Ela deve ter por volta de uns 65 anos de idade, cabelos pretos. Essa mulher está deitada numa cama e ela dizia isto, que ela não iria conseguir mais se levantar, mas Jesus tem o poder de fazer isso. A palavra de Deus hoje é muito clara a nós e vamos rezar com ela. O Senhor está dizendo: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Já entramos em oração pedindo essa permanência em Deus. E agora é hora de você estender a mão a Jesus e pedir o que você quiser. Porque você já está enxertado nele. Porque o seu coração já se abriu a ele. Porque você já se abandonou nele. E Ele pode realizar grandes coisas neste momento de adoração, porque Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Eu quero confirmar o que a Rogerinha falava dessa senhora que está aí neste leito e desanimada e achando que não tem jeito. Chame um sacerdote, minha filha, para ir à tua casa te dar a unção dos enfermos. A unção dos enfermos também confere o perdão dos pecados, a confissão. Deixa, permite, busca, vai ao encontro desta misericórdia de Deus. Quando a Rogerinha trazia de confusão acerca de espiritualidade, a mentira contra a confissão te envolveu. Eu rezo no meu quarto, fecho a porta e pronto, falo direto com Deus, não preciso de me confessar. Isso é uma ignorância bíblica. Quando Mateus fala de entrar no quarto e fechar a porta, ele está ensinando e logo depois, nos versículos seguintes, a oração do Pai Nosso. Essa passagem não tem a ver com confissão, mas com oração. Você quer, meu filho, uma passagem bíblica, um evangelho que fala de confissão? João capítulo 20.
A quem perdoardes os pecados serão perdoados. Toma posse dessa verdade. Rompe hoje com esta incredulidade, fruto de uma mentira, de um ensinamento errado. Abraça a verdade católica e bíblica. João capítulo 20. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. Uma mulher que está brigando com Deus. Esta é a palavra que o Senhor me dava. Ela está brigando com Deus diante da televisão. Quando eu pedi a oração por esses dois irmãos muito queridos, o Marcelo Duarte, o Hamilton, dizendo dessa luta dos dois contra essa enfermidade, essa mulher também descobriu há pouco tempo atrás uma mancha. A imagem era uma mancha num exame. Eu não sei em qual parte do seu corpo, minha irmã, mas você sabe, porque você sabe que é com você que Deus fala agora. E você começou a brigar com Deus, dizendo por que o Senhor pode escutar a oração por eles e não a minha. E nesse momento o seu corpo sentiu um grande queimor, um esquentamento no seu corpo, mas você continuou até agora brigando com Deus, como se Deus não tivesse escutado o seu clamor. Mas Ele escutou, minha irmã. O brado do seu coração, o grito da sua alma, alcançou a sala do trono de Deus, alcançou o coração de Jesus. E Ele está concedendo a você a graça da cura. Você vai testemunhar a graça que você está recebendo no programa hoje. Você vai poder testemunhar e glorificar o nome de Jesus. E eu apresento agora também o Gabriel, sobrinho de um casal muito amado lá de Maceió. O Gabriel está aqui em São Paulo, fez uma cirurgia, está sofrendo complicações, mas nós cremos no Deus do impossível, que também visita o Gabriel agora, nesse momento, assim como todos os enfermos. Você que está pedindo por alguém enfermo na sua casa, a Rogerinha nos trouxe essa palavra profética. Pedi, se permanecerdes unidos a mim, pedi e vos será dado, diz o Senhor. Nós clamamos agora, Senhor, por esses irmãos que estão enfrentando enfermidades físicas, psíquicas, emocionais, tomados por depressão, síndromes de pânico. Visita agora, Senhor, esses irmãos e irmãs. Leva, Senhor, o consolo. Toca com as tuas mãos chagadas nessas feridas, nessas enfermidades, Senhor, físicas e emocionais. E liberta, Senhor, o coração e a vida desse teu filho e dessa tua filha. Ori alabaciri cantara alabassuri restauração de uma artéria entupida é um milagre. Amém. Vá ao encontro dos médicos, confirmado que essa artéria está curada sem nenhuma sequela. Testemunhe, porque Deus está curando por um milagre a uma pessoa que está com uma artéria totalmente entupida. E eu quero rezar aqui por Dona Mari Schaeffer, lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Essa senhora que tanto ajuda a Canção Nova e que está enfrentando um tratamento há tanto tempo, resquício de uma grave doença. Quero rezar por ela e unir em oração a toda a sua família, e junto a ela todos os que estão em tratamentos severos, já de anos, que os resultados são pequenos. Estamos unidos em oração. Peça, clame a Jesus. Peça o milagre, meu filho. Nós estamos pedindo e tomando posse da palavra. Pedi e vos será dado. Você que queria muito que a gente falasse o seu nome aqui. E que pena que o meu nome não chegou na boca deles. Eu queria tanto que ele falasse o meu nome, ou que ela falasse o meu nome. Jesus está escutando a sua oração. Jesus toca na perna de uma pessoa, na perna esquerda, que está com uma trombose. E é muito sério, é um trombo que ficou ali e precisa ser desfeito por Jesus. E Ele toca nesse trombo neste momento. E me vem um nome no coração que Jesus insiste para que eu fale. O nome dessa pessoa é Rodolfo. Jesus está visitando o Rodolfo, eu não sei aonde, mas Ele está visitando. Uma doença que está na boca de uma pessoa, cuja cicatrização é muito difícil, talvez por um nível altíssimo de diabetes. É a boca dessa pessoa, ela não consegue comer
por causa dessa enfermidade. Jesus está cicatrizando, Ele está ali vascularizando toda essa região para que ela possa ser cicatrizada. Obrigado, Pedi Jesus, e vos será dado, está pelo dizendo a milagre, palavra. Então peça, pelo prodígio. peça. Rezemos pelos nossos professores nesta adoração. Quantos estão doentes, estressados? Quantos professores com depressão? Quantos professores que estão adoecidos pela violência em sala de aula? Quantos estão desanimados? Nós entregamos também todos eles, Jesus, no vosso coração, Senhor. Me vem Misericórdia. um nome também, Rogerinha, Mariana. Coloca a mão agora, minha filha, sobre essa enfermidade. E pode clamar no milagre. Deus está falando com você. A sua mão está agora como que em fogo, formigando. Coloque a mão agora sobre a sua enfermidade. Clame o milagre. E testemunhe para o poderoso nome de Jesus ser glorificado. Esta cura, esta restauração. Obrigada, Jesus. Nós cremos no teu poder e na tua graça. Mais uma vez, estenda a sua mão ao Santíssimo e diga: Jesus, eu queria tanto tocar em vós. Eu queria tanto, Jesus, receber a graça. Eu quero, Jesus, hoje ser envolvido da tua presença. Eu queria ouvir a sua voz. Você que está pedindo a Jesus: Senhor, eu só queria te escutar. Eu queria, Senhor, uma direção para a minha vida. Eu queria uma resposta diante dessa situação pelo qual estou passando. Você que só queria uma assinatura, né, de alguém importante ali no documento que você está precisando tanto para o dia de hoje, peça a Jesus. A palavra diz: pedi e vos será dado. Eu estou tomando posse para a minha vida, eu, Rogéria, e eu estou pedindo o meu milagre para Jesus. Ele sabe do que eu preciso, Ele conhece a minha vida, Ele sabe, Ele me visita. Eu tenho certeza disso e eu estou pedindo a Jesus. Alguém que está folheando livro, né, procurando ali uma resposta, talvez um erro, talvez uma solução para um problema, talvez ali vasculhando, né, para ver onde está a questão da situação, do problema. Jesus está tocando na sua mente. Ele vai iluminar pelo poder do Espírito para você enxergar onde você precisa agir, onde você precisa agir. Obrigada, Jesus. Eu quero, de maneira ousada, profetizar na sua vida que amanhã você vai estar aqui na presença de Jesus, na quinta-feira de adoração. Amém. A Rogerinha foi falando e o seu coração foi ardendo. Venha, você pode, você tem recursos. Esteja aqui amanhã diante de Jesus. Amém. E clame o seu milagre. Amanhã é quinta-feira de adoração. Esta é uma espiritualidade marcante da Canção Nova. E com a graça de Deus e nossa fidelidade, levaremos isso até o último dia em que a Canção Nova existir. Quinta-feira de adoração. Jesus exposto, pregações, adorações, Santa Missa. Venha a Canção Nova receber o seu milagre. Obrigada, Jesus. Nós cremos, Senhor. Cremos. A imagem é de um dedão de um pé, muito inchado, ele está até escurecido. E o médico disse: ó, de hoje para amanhã, se ele não apontar sinais, nós vamos ter que amputar. Mas no nome de Jesus, pelo seu santíssimo, a sua santíssima presença aqui eucarística, estamos rezando por você, por esse pé, e ele não vai ser amputado. No nome de Jesus, porque o poder de Deus é maior. Ele é maior. Obrigada, Jesus. Circulação sanguínea, Senhor, reenxerta este Obrigada, dedo, este Jesus. membro deste filho, e que este milagre sirva para glorificar o teu poderoso nome, Jesus. Olha para Jesus, Ele está aqui, Ele está vivo, ressuscitado no meio de nós. O mesmo Deus que curou, que restaurou, que ressuscitou mortos. É Ele que está diante dos nossos olhos, ainda que velado no véu do sacramento. Mas é Deus, é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade desse Deus poderoso que se levanta diante dos nossos olhos. Olha para Jesus e cante isso: Deus está aqui, para que o seu coração se convença disso.
e que o inimigo não tenha poder de separar você de Deus. Esse Deus que está aqui diante dos seus olhos, Ele está e continuará comigo e com você diante das tempestades, das tribulações, dos problemas, das perseguições. Ele não se aparta de nós, Ele não se separa de nós. E para que permaneçamos nele, peçamos a Ele hoje essa graça, de seguirmos firmes com os olhos focados nele. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Proclama essa verdade. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Proclama agora: o amor está aqui. O amor está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Convida esse amor a entrar na tua casa agora. Você que está rezando pela sua família, separada por discussões, brigas, Entra, Senhor Jesus. atritos já tão recorrentes. Clama agora esse amor para que Ele Senhor entre, Jesus. para que Ele restaure, porque Ele está na tua presença. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Restaura a nossa família, Jesus. Nossa família, Senhor. Olha para Jesus e peça isso com toda a confiança. Restaura a minha família, Senhor. Restaura a minha família. Restaura a Jesus. minha casa. Restaura o meu coração, Jesus. E olhando para Ele, diga: restaura o meu relacionamento contigo. Restaura, Senhor. Restaura, Todos Eu Senhor os quero Jesus. permanecer em Ti. Nos preparemos para a bênção do Santíssimo Sacramento. Vamos cantar. Tão sublime, tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, e ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão. Que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão,
Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso corpo e de vosso sangue, para que possamos colher continuamente os frutos da redenção, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta bênção agora sela, testifica toda a cura, milagre e prodígio e também alcança todas as famílias que estão sendo restauradas pelo amor presente entre nós. Você que nos acompanha pela rádio, ao ouvir o sino, trace sobre si o sinal da cruz. Você que pode ajoelhar-se ou ficar de pé, trace sobre si o sinal da cruz neste momento. Aplaudamos o nosso Deus que é poderoso. Força nessa palma, Amém. Força nessa palma. Rezemos pelas intenções do Santo Padre, o Papa Leão XIV, para lucrar as indulgências dessa adoração solene. Um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória ao Pai. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E mais uma vez aplaudo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E queremos permanecer unidos a Ele, sozinhos nós não conseguiremos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, proclama isso: eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais.